estudou o que são as ligações metálicas, ligações iônicas, ligação covalente e ligação covalente coordenada. Agora a gente vai chegar numa parte aqui do estudo que a gente vai começar a ver alguns detalhes em relação a o quão diferente é essas ligações iônicas para as ligações covalentes. Vocês já sabem quais são as diferenças umas das outras, né? Só que aqui a gente vai entrar no seguinte detalhe. Existe uma variável que a gente estuda lá nas propriedades periódicas, né, quando a gente estuda a tabela periódica. Inclusive, isso está nos videozinhos que eu botei para vocês. Aqueles vídeos são sempre usados em ensino médio, né? E lá naqueles vídeos já uma das propriedades é essa daqui, ó, a eletronegatividade, certo? Então, no Atkins, quando ele falou da tabela periódica, antes lá onde a gente estudou, ele não falou dessa propriedade. Ele deixou para falar dela mais adiante, quando ele ia precisar usar ela. E então, essa propriedade aqui, na verdade, é uma propriedade bem simples, uma observação de o quanto cada átomo da tabela periódica atrai elétrons. É simples assim. Então, eu não vou explicar igualzinho como está no Atkins aqui, tá? Vou deixar para vocês lerem isso aí, mas eu já vou explicar aqui de outra maneira. Fica dois jeitos de explicar, né? É o seguinte, ó, na tabela periódica, tá? Que o Atkins fez um apanhado só das metal alcalino, alcalino terroso, que a gente tem a família 1, 2 e depois as famílias 13, né? Ou seja, só os elementos representativos ele deixou aqui, tá? Mas assim, ó, na tabela periódica se observou que o elemento que é mais eletronegativo é o flúor, tá? E aí então, ao átomo de flúor se atribuiu um valor. E no caso, esse valor atribuído de eletronegatividade, o valor foi 4. Tá? Então, se o átomo que é mais eletronegativo da tabela periódica, o valor numérico dessa eletronegatividade é 4, inclusive isso nem tem unidade, é só um valor, uma grandeza pura, né? Um número puro. Então, se o valor da eletronegatividade do flúor é 4, todo o resto da tabela periódica serão números menores que 4. Então aqui o Atkins colocou uma tabela só com os elementos representativos e colocou um degradê aqui. Esses átomos em branco aqui, eles não atraem elétrons, né? Então eles ficaram em branco, não participaram dos valores da eletronegatividade. E aqui então a gente tem um degradê. Quanto mais quente a cor aqui, maior a eletronegatividade. Então a gente tem esses valores aqui, tá? E no ensino médio, de modo geral, geralmente os professores ensinam o seguinte: a eletronegatividade sempre aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, de modo que quando tu vem da esquerda para a direita e de baixo para cima, tu chega no flúor. E também a gente ensina que a gente não considera os gases nobres. Essa é uma dicasinha lá do ensino médio, tá? Mas aqui vocês já podem ver que tem detalhes, né? Por exemplo, e aí? Se é da esquerda para a direita, quem que é mais eletronegativo? É o oxigênio ou o cloro? Aí vocês vão ver que é o oxigênio. Entenderam? Então, essa regra aí tem uns. Tu pode errar, assim, seguindo só essas regrinhas da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então, para não ter perigo de errar, a gente olha o valor numérico. Esses valores da eletronegatividade geralmente são expressos em tabelas periódicas. Essa minha aqui não está aqui, mas certamente se eu clicar no elemento vai vir a informação, né? Nossa, não achei aqui ainda. Ah, não interessa, mas ela sempre tem. Eles vão fuçar na de vocês e eles vão ver. É que essa aqui ela segue para cá, deve estar mais. Tá aqui, ó. Eletronegatividade, ó, 2,19, tá? Do fósforo. Então vamos voltar pro livro lá. Cadê o fósforo? 2,19, arredondou para 2,2, tá? Então é isso. Só que a outra coisa que eu quero dizer é que no ensino médio tem uma dica. Isso aqui é uma coisa bem antiga, né? Que de primeiro sempre vários exercícios de vestibular e Enem, eles pedem para ti fazer algumas coisas que eu não ensinei ainda. Mas para a gente conseguir fazer, a gente tem que saber a eletronegatividade dos elementos. Só que se pede que o aluno do ensino médio saiba dos átomos mais comuns da natureza quais são os mais eletronegativos. E daí vem uma dica, que é a expressãozinha que eu aprendi há muitos anos e uso até hoje nas aulas, que é o FON
Tu vai decorar essa frase louca aqui, é só com letra. Fon, clã, e aí depois, ó, fon, clã, e depois tem o cis, cis, e depois HP, tá? Só que o cis, quando eu estudei isso há muitos anos, ó, CIS, o cis, as eletronegatividades eu aprendi que eram iguais. Só que hoje vem nos livros mais de terceiro grau e dá para ver que não é bem igual. O iodo é um pouquinho mais que o enxofre. Mas por muitos anos se ensinou que era igual. O cis, CIS, tá? Tem várias tabelas aí, tem tabela antiga, vocês vão ver que talvez seja igual às tabelas. E o HP também são iguais. Só que o C e S são iguais, mas são maiores que o HP, tá? E o HP são iguais. Então essa dica aí de decorar essa expressão louca aí do FON, CLAN, BRAN, CIS, HP, eu ensino até hoje para meus alunos. Porque a gente está decorando quem são os mais eletronegativos. E essa decoreba que vocês fizeram, à medida que vocês vão andando na decoreba, vai diminuindo as eletronegatividades. E esses átomos aqui, FON, CLAN, BRAN, CIS, HP, nem sei quantos por cento da abundância deles no planeta, é praticamente quase tudo, 90 e tantos por cento, pode ter certeza, do planeta são esses átomos aí. Então lá no ensino médio, e também quase que todas as moléculas que vão cair no Enem, quase que tudo vai ser esses átomos aí. Claro que vai ter sódio, potássio, alguma outra coisinha, mas em ligações covalentes, esses são os principais átomos que a gente estuda, até no ensino superior. Tá? Bom, seguindo aqui a explicação, vou voltar aqui, eu estou fazendo bem diferente aqui do Atkins, tá? A explicação. Então aqui, quando a gente vai perceber então a seguinte coisa, se eu tenho ligação de cloro com cloro, até já falei essas coisas antes, eles têm a mesma eletronegatividade, portanto eles atraem os elétrons com a mesma intensidade para cada um dos seus lados, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então esse tipo de ligação aqui, a gente diz que ela é uma ligação que não foi polarizada. Tu não conseguiu polarizar, puxar elétrons mais para um lado do que para outro. Mas se mudarmos um exemplo e pegarmos uma molécula de ácido clorídrico, aqui já mudou a conversa. Porque se vocês decoraram já o FON, CLAN, BRAN, CIS, HP, o CLAN vem bem antes do HP, né? Então o cloro é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Se o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, a nuvem eletrônica, que é o compartilhamento desses dois elétrons, ela é mais deslocada para o lado do cloro e menos deslocada para o lado do hidrogênio. Então o cloro vai assumir uma carga parcial negativa. Quando a gente escreve, aqui o autor desenhou a molécula, né? Esse aqui é a bolinha verdinha é o cloro e a bolinha vermelhinha é o hidrogênio. Quando o cloro assume uma carga parcial negativa, a gente simboliza esse parcial por essa letra aqui, ó, grega, que eu acho que é o Rho até o nome disso daqui, tá? Não me lembro se diz aqui. Mas essa letrinha aqui, ó, que parece um ozinho, passa por cima e faz um chapeuzinho lá, tá? Deixa eu dar uma aumentada nisso aqui. Tá? Então tá ali, ó. Ali a letrinha ali. Então isso aqui é uma carga parcial negativa, que fica com o cloro, porque a nuvem eletrônica fica deslocada para o lado dele. E aqui o hidrogênio vai ficar com uma carga parcial positiva, certo? Então isso quer dizer carga parcial. Bom, daí então a gente diz que essa ligação aqui, ela é polar, porque um átomo tem uma carga parcial e o outro átomo tem outra carga parcial, oposta, né? E aí para simbolizar para que lado os elétrons estão mais tempo, que é sempre o átomo que é mais eletronegativo, que é o cloro, a gente usa essa expressão aqui, ó, que é colocar uma flecha, a mesma que a gente aprende em física quando a gente quer descrever vetor. Vetor é o lado para onde se desloca o movimento, né? E os vetores são simbolizados por uma flecha, uma ponta de flecha e uma tracinha, assim. Isso aqui é coisa lá da física. Então, a gente coloca um vetor, de modo que a ponta do vetor aponta para o lado onde os elétrons estão mais tempo. Então, a ponta da flecha é mirada para o lado do cloro, no caso do ácido clorídrico, tá? E aqui, então, a gente vai ter essa ferramenta aqui que a gente vai usar aqui na disciplina. E eu aprendi assim, e eu uso assim até hoje. E eu sei, já faz muito tempo que eu tenho esse livro do Atkins. Que eu tenho ele, agora não vou lembrar, mas faz tempão já que eu tenho esse livro.
Esse não é 2005 até. E eu sei que esse modelo aqui é um modelo antigo. E existe um modelo mais atualizado, uma convenção, né? Porque aqui é uma convenção. Vamos escrever desse jeito aqui? Não. Aí, em determinado tempo, mudaram essa convenção para essa convenção aqui. De fazer uma flecha gordona e mirando para o lado oposto. Mirando para o lado que está deficitário em elétrons. E assim, ó, eu não uso esse modelo aqui. Não sei, porque depois vocês vão ver que a gente vai desenhar as moléculas e é muito mais útil usar as flechinhas por fora da ligação, porque isso aqui tu vai ter que fazer por fora, por cima da ligação. E tu vai avacalhar com o teu desenho. Então é muito mais útil a gente fazer essas flechinhas por fora da ligação, paralela à ligação. É muito mais fácil. Então eu nunca usei isso aqui. E pelo menos até hoje eu nunca vi ninguém usar assim. Que, cara, tu vai no livro aqui, para ele foi prático, né? Só o ácido clorídrico aqui, ó. Mas, então, assim, ó, eu, na minha disciplina, eu vou usar essa convenção aqui. E também eu não lembro de ver livro de ensino médio que estivesse usando isso daqui. Só que também eu não sou um bom exemplo, porque eu não sou o maior conhecedor de livro de ensino médio de química, né? Volta e meia, quando aparece, eu percebo que quando cada livro de química do ensino médio mais novo que aparece, parece que eles vão ficando pior, em vez de eles irem melhorando na parte química, eles vão piorando. Eles ficam só em discussão ambiental, está virando quase um livro de geografia do que de química, né? Então, bom, eu já estou desviando o assunto aqui. Então é o seguinte, aqui então o que você tem que aprender então é isso, ácido clorídrico é uma molécula que a gente chama então de uma ligação covalente polar, né? Porque polarizou a ligação, os elétrons ficam mais tempo próximo ao elemento mais eletronegativo. E aí então é isso. A eletronegatividade é que vai nos dizer, vou diminuir aqui. A eletronegatividade é o que vai nos dizer se a ligação é polar ou apolar. Aqui o autor tentou explicar de um outro jeito, a nuvem eletrônica. Eu não achei muito explicativo esse desenho aqui. Aqui também a gente poderia fazer uns cálculos o valor da eletronegatividade, mas eu não vou cobrar isso, né? O que eu quero que vocês saibam essa lógica aqui, eu também não vou cobrar que vocês decorem os valores. Só o que eu vou cobrar nas provas, nos exercícios, é que vocês saibam, entre esses principais átomos, quem que é os mais eletronegativos. O Fon, Cl, Br, Cis, Hp. Então, se eu botar molécula com esses átomos aí, vocês vão ter que desenvolver o exercício. Então, você tem que decorar isso. Essa sequência aqui, ó. Fon, Cl, Br, Cis, Hp. Se vocês já quiserem mudar um pouco ela e já atualizar, seria Fon, Cl, Br. Poderíamos inventar ISC, né? Ó, ISC, só que daí o I e o SC igual, e depois o HP. Aí vocês já atualizaram o que eu mesmo ensino o CIS ainda, né? O que mais tem aqui? Ah, tem outra coisa importante. Esses valores de eletronegatividade, as ligações, então, assim, ó, olhem para cá, nesse exemplo bem inicial do livro. A gente pode dizer que isso aqui é uma ligação covalente, que é um compartilhamento de elétrons. Aqui é uma ligação covalente, porque também é um compartilhamento de elétrons. Só que aqui já é um compartilhamento de elétrons mal feito, porque um deles fica mais tempo com os elétrons do que o outro. Pois é. E nas ligações iônicas, na verdade, é um pouco isso. Até é um compartilhamento de elétrons, só que ele é bem mal feito. Por quê? Porque um dos átomos fica quase sempre com um elétron e o outro praticamente abandonou. Então a gente diz que nas ligações iônicas, um átomo perde elétron e o outro ganha. E a gente diz que nas ligações covalentes eles compartilham. Mas na verdade, tudo que nos explica se o átomo perdeu o elétron e se o outro ganhou, na verdade está dito na diferença da eletronegatividade. Então os químicos atribuem uma coisa assim, ó. Se a gente pensar que o cloro se liga com o sódio, tá? Se eu fizer a eletronegatividade do cloro menos a eletronegatividade do sódio, e esse valor der 2, ou mais do que 2, tá? Se eu faço a diferença da eletronegatividade de um átomo menos a do outro, e se o valor dá 2, ou um valor numérico maior que 2, isso é certo afirmar que é mais justo tu dizer que isso é uma ligação iônica. Entenderam? Agora, se tu fizer a eletronegatividade de um átomo, vamos supor o oxigênio ligado ao hidrogênio,
Se tu fizer esse cálculo e a diferença da eletronegatividade der um valor menor do que 1,5, menor do que 1,5, então é certo afirmar que isso é uma ligação covalente. E se der intermediário entre 1,5 e 2, aí é um meio termo e não tem muita coisa. Essa explicação que eu acabei de dar para vocês é o que está aqui no livro. Só que dos livros de ensino médio, os que eu trabalho, aquele que eu passei a cópia para vocês, eles colocaram uma marca divisória. O autor colocou, né? E muita gente usa até essa marca divisória, que é o valor de, se eu não me engano, 1,7. Tem que olhar no livro para conferir, mas acho que é 1,7. E então a gente manda o aluno, eu sou um deles que mando, quando tem questões desse tipo, o aluno vai ter que pegar a eletronegatividade do cloro e ver menos a eletronegatividade do sódio, e para isso, se der mais que 1,7, a diferença da eletronegatividade está nos dizendo que a ligação é iônica. Se der menos que 1,7, a diferença da eletronegatividade está nos dizendo que a ligação é covalente. Entenderam? Então, já estou fazendo sempre meio que também um paralelo aí do livro do ensino superior, né? E depois aquilo que a gente ensina no ensino médio. Porque, na verdade, o que o autor aqui, o Atkins, eu concordo com o Atkins, não tem no mundo essa divisão aqui, não está escrita, a partir de tal valor os químicos, também isso aqui é uma convenção entre os químicos. A gente, nós como químico, a gente entende como são as ligações, e a gente também vamos aceitar que menos que 1,5 podemos considerar que a ligação é covalente, então compartilhando elétron. E mais que 2 já é tão torta a ligação que a gente pode chamar isso de iônico. E aí nesse meio termo é o meio termo, entendeu? É a margem de erro, digamos assim, certo? Então eu até concordo com ele. É quase como querer classificar uma coisa que é inclassificável exatamente. Vamos pensar assim, pobreza, uma pessoa pobre. Tá, mas quanto tem que a pessoa tem que ter de renda para ser pobre? Aí vai vir a subjetividade. Uns vão achar, um monte de gente no planeta vai achar que é tanto, um monte de gente no planeta vai achar que é tanto, e vai ter uma margem de erro, entenderam? Sempre vai ter a margem de erro. Então essas coisas são subjetivas. Nunca vai ter um valor assim, não, é esse aí. Só que no ensino médio, para facilitar as coisas, se bota esse valor aí, ponto final, entendeu? Então encerramos esse vídeo aí.